Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Pastor Márcio Gonçalves chegando por aqui para trazer um recado para você. Olha, daqui a pouquinho você vai acompanhar mais uma reunião especial aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus de Vitória. E eu convido você a estar conosco em uma de nossas reuniões, toda segunda, quarta e sexta, às 9, 15, 19 e 30, domingo às 8, 15 e 18 horas. É para vir e ser abençoado. Nosso endereço é a Avenida Princesa Isabel, 367, no centro de Vitória. Aproveita, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curte, compartilhe, comenta, e se é bênção para você, com certeza será bênção para outras pessoas. Vamos então à palavra de Deus, em nome de Jesus. Hoje nós estamos fazendo aí um pequeno estudo, a respeito de Efésios 6, a partir do versículo 10, onde o Senhor nos fala que devemos revestir de toda a armadura de Deus para vencer no dia mau. Revestir é você estar do alto da cabeça à planta dos pés, protegido da armadura de Deus, das armas que Deus dá, para vencer no dia mau. O dia mau é o dia da luta. Pastor Márcio, até quando nós vamos lutar? Até quando nós vivermos nessa terra? Quando nós formos para o céu, aí a Bíblia diz que ali não haverá mais pranto, nem morte, nem choro, nem dor, Mas enquanto estivermos debaixo desta terra, enquanto estivermos nessa terra, aliás, vivendo sobre esta terra, nós teremos desafios. Mas em Cristo Jesus, a Bíblia diz que somos mais do que vencedores. Então vamos lá, Efésios capítulo 6, verso 15. Hoje nós vamos falar sobre nós calçarmos os pés na preparação do Evangelho da Paz. E o que é calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz? Bom, primeiro que o contexto que o apóstolo Paulo escreveu esse livro para a igreja de Éfeso, era um momento em que ele já estava preso. Ele estava no cárcere. E ele provavelmente começou a observar a roupa do soldado romano. E ele comparou a batalha espiritual com a batalha física. E ele falou que nós devemos calçar os pés, Havia uma sandália, eu até peguei o nome aqui, que é chamada cáliga. Cáliga era o nome da sandália romana. Era uma sandália como se fosse aquelas tiras de couro que você amarrava, e a sola era como se fosse uma sola cheia de garras. É como se fosse a chuteira do jogador de futebol, para não escorregar, para que você não fosse escorregar na hora da batalha. O soldado não poderia escorregar. E tem um ensinamento valioso para nós. O Evangelho da Paz impede que nós venhamos escorregar na vida. Tem muita gente escorregando, vacilando, Então, quando nós calçamos os nossos pés, ou seja, nós colocamos nos pés o Evangelho, aonde nós colocarmos os pés, nós vamos ter a paz, Ou seja, o Evangelho, a paz de Deus, vai impedir que você escorregue. Tem muita gente que escorregou no temperamento e perdeu a vida. Eu sempre cito o triste episódio, de alguns anos atrás, alguns eu digo, uns quase 20 anos atrás, de um homem que no trânsito lá em São Paulo, na Marginal Pinheiros, estava diante dele ali um senhor com uma Kombi. Ele, no trânsito ali de São Paulo, demora muito tempo, você percorrer pouca quilometragem, demora horas. Aí ele buzinando, bravo, nervoso, porque ele estava atrasado, foi tirar satisfação com o dono da Kombi. O dono só pegou o facão e matou ele a golpes de facão. Terrível. Quer dizer, ele estava atrasado, havia, vamos dizer assim, era pertinente que ele fosse lá, que ele tivesse, chateado por estar atrasado. Mas ele escorregou na decisão de ir brigar, de ir mexer com uma pessoa que ele não conhecia, e quando foi conhecer era uma pessoa violenta. O Evangelho da Paz
faz com que você pense primeiro antes de agir. Você começa a ponderar. O que é ponderar? É você dizer, vale a pena fazer isso? Vale a pena eu falar isso? Vale a pena eu decidir dessa forma? Então você começa a pensar antes de tomar uma decisão. Antes de você falar. Na hora da raiva, né, na forte emoção, a gente fala coisas, irmão, que é como uma flecha aguda, a Bíblia diz. Quando você atira uma flecha, você não consegue pegar de volta. E às vezes você gera uma mágoa, uma ferida tão grande, mas tão grande, que é muito difícil de você recuperar. Eu falo que para você conquistar alguém é difícil, mas reconquistar é muito mais. Não é verdade? Então aqui, quando ele fala calce os seus pés no Evangelho, faça que o Evangelho seja como aquele sapato romano, aquela sandália, que na sola tinha lá aquelas traves. Tem até aquela imagem da campanha de hoje, se tiver, só para os irmãos aqui, depois eu peço para colocar a imagem, para mostrar essa sandália, que mostra ali um pouquinho da sandália romana, que impedia, como se não escorregasse. O Evangelho da paz, a paz não é ausência de guerra. Então tem muita gente que fala assim, o fulano está em paz. Por quê? Porque ele não está guerreando, né? Ele não está tendo problema nenhum, não está tendo dificuldade. Não. A paz é a tranquilidade na alma. É você ter a alma tranquila. Eu dou como exemplo o próprio Senhor Jesus. Vamos para João capítulo 8, versículo 7. João 8, 7. Aqui fala sobre a mulher adúltera, né? Ela foi apanhada em adultério, foi levada até o Senhor. Jesus estava escrevendo com o dedo na terra baixado, e eles então começaram a instigar Jesus para tomar uma decisão. Queria que Jesus tomasse uma decisão precipitada. E a Bíblia diz que aquele que se precipita peca. Se Jesus tivesse precipitado, ele teria pecado. O plano de Deus na vida dele teria naufragado. Porque ela foi pega, levaram até Jesus e falaram assim: Jesus, esta mulher foi pega no ato de adultério. Então, para que o adultério fosse configurado, tinha que ser pego no ato, né? Estava lá beijando, abraçando, coisa mais adiante. E aí então pegaram ela e levaram ela até onde Jesus estava, dizendo: a lei de Moisés manda que as tais sejam apedrejadas. O que o Senhor diz que tem que ser feito? A alternativa A: vamos cumprir a lei, vamos matá-la a pedrada. Jesus estaria contrariando o propósito de vida dele, porque ele disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Estaria contrariando. Ele não podia tomar essa decisão. Ou a alternativa B: não, de jeito nenhum, não vai matar ninguém, não vai apedrejar ninguém. Quando Jesus se colocasse ali contra essa decisão, ele ia ser apedrejado. Então, quando uma pessoa quisesse impedir que a lei fosse executada, ela então arcaria com a consequência. Qual a consequência? Ele ia assumir o lugar dela. Jesus morreria por nós, pela humanidade, sim ou não? Mas qual é a forma que ele morreria? Apedrejado ou morte de cruz? Morte de cruz. Então também essa alternativa não era aceitável. Mas e agora? Como diz lá fora no mundo, sinuca de bico, né? Ou seja, não tem aparentemente saída. Mas Deus, ele sempre dá o escape, irmãos. Quando nós nos vemos diante de uma situação aparentemente sem solução, calce os seus pés
com o evangelho da paz. Você vai começar então a consultar a palavra, a ouvir a voz do Espírito Santo, o que chamam de sexto sentido, né, de instinto e tantos outros nomes que dão. Na verdade, é a voz do Espírito Santo te orientando na melhor decisão. Qual que é o melhor conselho? Não é o de Deus? Então veja o versículo 7, diz assim, vamos no 6, isso diziam eles, tentando. Então eles não queriam zelar pela lei, eles queriam fazer Jesus tropeçar, para que tivesse do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Então Jesus inclinou-se e ele começou a escrever com o dedo na terra. Ele deveria estar ali ponderando, consultando o Pai, ouvindo a voz do Espírito Santo, né? No seu espírito, consultando a melhor decisão, para não se precipitar, para não pecar. E aí então, ele diz no versículo 7, e como insistissem, perguntando-lhe, olha a insistência, vamos Jesus, vamos, alternativa A, alternativa B, vai, eu quero uma resposta, eu quero uma solução. O diabo faz isso. E agora? Vai deixar barato? Não vai tirar satisfação? Não vai brigar? Não vai xingar também? Não vai ofender? Não vai trair? Não vai pagar com a mesma moeda? O diabo, ele instiga a pessoa. Como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe, aquele que dentre vós está sem pecado. Então Jesus não falou de pecado de vida, ele não falou do histórico de vida. Aquele que nunca pecou, atira primeiro. Não é daquele que nunca pecou, aquele que está naquele momento. E eu falo só por presunção, né? Imaginando, né? Que muitos ali deveriam estar pecando, até desejando aquela mulher, porque ela não foi pega no adultério. Então você imagina um bando de marmanjo, né, pessoal? Andando atrás, seguindo, ali só de butuca, né, como diz na minha terra, só de butuca ali olhando. Eles devem ter visto, né, uma parte imprópria, e devem, naquele momento que eles acharam oportuno, agora nós pegamos você. Você está num pecado de adultério, pecadora, devia estar lá, pecadora, de olho da mulher, né? Irmão, além da questão do desejo de fazer Jesus tropeçar, ódio no coração, eles estavam com vários sentimentos ruins no coração, e Jesus falou aqui, olha para dentro de vocês, nesse exato momento, se vocês não estiverem com a intenção maligna no coração, vocês podem tirar. Se vocês forem puros o suficiente, pode matar ela a pedrada. Irmão, o que Jesus fez aqui? Ele estava com os pés calçados no evangelho da paz. Ele teve paz o suficiente para tomar uma decisão que não iria ter prejuízo, que não iria fazer o diabo vencer, mas ia fazer que a obra de Deus fosse feita. Amém, meus irmãos? Então nós temos que tomar decisões todos os dias, a todo instante, mas se nós não vigiarmos, não calçarmos os pés com o evangelho, com a palavra de Deus, tendo ela em mente, no coração, nós vamos escorregar, irmão. O diabo é igual aquele desenho, né, o Dick Vigarista, lembra da Corrida Maluca? Que ele não ganhava, por quê? Porque ele vivia sempre atrapalhando os outros, ele não se importava em ganhar, ele achava que se ele fizesse os outros tropeçarem, ele ia ganhar, e acabava perdendo, né? Que enquanto ele estava prejudicando os outros, ele não estava buscando vitória. Então o diabo faz isso, ele sabe que ele está perdido, então ele quer levar o máximo de pessoas a perder, a se destruir, e a ir para o inferno com ele. Então por isso que calçar os pés com o evangelho vai evitar que você escorregue na vida, que você vacile.
que você tenha pés formosos, né, que anunciam a boa nova do Evangelho, que você não vai ser aquela pessoa vacilante que cai nas armadilhas, nas ciladas que o diabo arma, e vai armar. Eu lembro que eu estava diante de 2 pessoas conhecidas minhas, e aí essas pessoas falaram assim: olha, eu fui na casa de fulano de tal, e aí eu tinha comprado uma calça novinha, na sacolinha tudo, sentei no sofá, quando eu vim embora, eu me atinei, né, que a calça tinha sumido. O que a pessoa disse? Fulano roubou a minha calça. Eu poderia ter dito o quê? Então, tá vendo? Olha, cuidado com o fulano. E como que pode a pessoa roubar uma coisa sua? Não. Eu falei assim: olha, vai aparecer, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Fui pacificador naquela hora, né? Eu não tomei partido, porque depois as pessoas, você entra numa briga, você se intromete numa briga, as pessoas se resolvem, você fica mal na história, né? Aí daqui a pouco a pessoa liga: fulano, sabe, a minha calça apareceu, sabe onde estava? Estava no sofá. Quando a pessoa sentou, o sofá dá aquela baixada, a calça entrou para dentro do sofá. Aí procurou, levantou assim, apareceu. Mas até então, fulano roubou minha calça. Irmão, o diabo vai colocar coisas para você escorregar, seja no trabalho, seja em qualquer lugar da sua vida, no casamento. Então vigia, calçando os pés. Lembre-se, quando você ouvir essa palavra, lembre-se da sandália romana. Tem aí, pastor, a imagem? O anúncio da campanha de sexta-feira. Aí, ó, tá vendo? Acho que dá para ver um pouquinho lá, tá vendo? Não tem umas travas ali embaixo, tá vendo? Tá bem escuro, mas dá para ver uma trava. É como se fosse uma chuteira. Aquilo ali tem um objetivo: na batalha você não patinar, você não escorregar, o pé fica firme, você não escorrega. E Paulo está dizendo que o cristão, ele tem que também ter os pés calçados no Evangelho, na palavra, que traz paz. E você vai decidir com sabedoria, com entendimento. Não vai ser igual muita gente por aí, desvairado, que vai só fazendo as coisas, daqui a pouco se arrepende: eu não devia ter falado isso, eu não devia ter tomado essa decisão, eu não devia ter jogado fora tal coisa, eu não devia ter agido assim. Tem coisa que ainda dá para recuperar, não é verdade? E tem coisa que você não consegue, é difícil. Você vai ter que dobrar, redobrar, triplicar os esforços para ver se ainda consegue reverter. Então calce os seus pés, como Jesus, irmão. O que os fariseus, saduceus, chamavam hipócritas, né? Queriam que Jesus tropeçasse, queriam que Jesus escorregasse na casca de banana que eles colocaram. Mas Jesus estava calçado no Evangelho. Ele teve paz o suficiente para decidir, e ele tomou a melhor decisão. Deus tem a melhor resposta para você, amém? O missionário fala que ofereceram para ele uma oportunidade de negócio, aí vieram de sopetão: é pegar ou largar, missionário? Pegar ou largar? Ele falou: posso orar? Não, é pegar agora, pegar ou largar? Ele falou: então largo, que se eu não puder pedir a Deus a orientação, então eu vou largar. E depois de um tempo foi constatado que era trambique. Irmão, o diabo vai colocar banana para vocês, casca de banana para você escorregar, armadilhas, ciladas. E às vezes não é de uma forma agressiva, não, às vezes é mansinho. A gente vê cada coisa, irmão, cada coisa. Então, calce os seus pés no Evangelho que dá paz, amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. E Deus não vai deixar você cair, irmão. Ele vai firmar os seus passos, Ele vai livrar você do laço do passarinheiro, da armadilha, da peste,
e vai manter os teus pés sobre o quê? Sobre uma rocha, amém? E a rocha é a palavra de Deus. Glória a Jesus. Coloque a mão no coração, feche os olhos e diga para Ele: Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor me faça, meu Deus, como o Senhor naquele momento em que estava sendo provado, testado pelos fariseus, e ali o Senhor tinha, meu Deus, aparentemente duas alternativas: o Senhor condenava aquela mulher ou o Senhor absolvia. Mas o Senhor, meu Deus, ligado com o Pai, tomou a sábia decisão. Eles, meu Deus, colocaram ali uma armadilha, uma cilada, com o objetivo de fazer o Senhor tropeçar. Mas o Senhor estava calçado com os pés no Evangelho. O Senhor teve a paz suficiente para tomar a decisão. Meu Deus, eu peço, ajuda essa pessoa que precisa tomar decisão, que precisa, Deus, consultar ao Senhor. Dá, Senhor Deus querido, a alternativa que ela precisa. Nem A nem B, mas a alternativa de Deus. A última palavra tem que ser do Senhor, porque o Senhor sabe o melhor caminho. O Senhor tem, meu Deus querido, a melhor direção. Abençoa-nos, ó Deus, de uma maneira tremenda, de uma maneira especial. Que assim, meu Deus, como soldado, estejamos com os pés calçados no Evangelho que traz a paz. Que esta pessoa tenha paz suficiente. Não deixe essa pessoa tomar decisão por impulso, falar, agir, meu Deus, por impulso. Quanta gente que na hora, meu irmão, do desespero tira a vida. Oh, que o Senhor possa nos livrar e nos fazer, meu Deus, decidir pela sua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir o nome de Jesus? Glória a Deus. Deixa eu dar um abraço para as pessoas que vão acompanhar depois pela internet, pelo YouTube. Deus abençoe você. Nós estamos aqui na Igreja da Graça, sede estadual em Vitória, na querida capital, né, aqui dos capixabas, no Espírito Santo. A nossa sede fica localizada na Avenida Princesa Isabel 367, no centro de Vitória. Venha nos fazer uma visita e compartilha com todos também essa boa notícia, tá bom? Um abraço, que Deus te abençoe. Glória a Deus, meus amigos. Olha, tome posse da bênção em nome do Senhor. E você, trazendo o recado para você que é patrocinador, dizimista, ofertante da obra de Deus, continue nos ajudando. Você pode fazer o Pix para a Igreja Internacional da Graça de Deus através da chave Pix, que é doações@iigd.com.br. Você faz uma oferta de gratidão, né? Você que é dizimista, pastor, eu não tenho sido fiel com Deus nessa parte, volte, tenha certeza que Deus vai se alegrar muito com você e vai lhe abençoar, tá bom? Envie o comprovante para o nosso número 27 995 25 276 e desde já muito obrigado e que Deus te abençoe.